meus seguidores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Estamos começando o mês do quê? O mês de junho, um mês muito amado, muito esperado, que representa o Brasil melhor do que o mês de fevereiro, ouso eu dizer. Um mês de junho, um mês de festa junina, um mês daquelas comidas maravilhosas, vinho quente, quentão, que a gente esquenta o nosso coraçãozinho com aqueles arraiás diante de uma fogueira e que, infelizmente, esses 2 anos de pandemia mal organizado e orientado, mal governado, enfim, nós estamos sem do brasileiro maravilhoso que só aqui no Brasil existe, sem as nossas festas juninas. E sim, eu estou aqui de Maria Chiquinha. Ai, meu Deus. E festa junina a gente lembra de forró a gente lembra de sertão a gente lembra daqueles chapeuzinho lá sertanejo, que acho que as pessoas nem usam mais, mas a gente sempre lembra. E desse chapeuzinho a gente lembra quem? A gente lembra do cangaço, a gente lembra de Lampião e a gente lembra de outras figuras históricas também, além do grande rei do cangaço. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Antes da gente começar e entender um pouquinho da história da Maria Bonita, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, comenta o que você tá achando e quais outros nomes femininos da história que você quer ver por aqui. Maria Bonita, Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria de Déia, porque antigamente se tinha o costume de colocar o nome da mãe ou do pai nas pessoas. Então, como ela era filha de Dona Déia, ela ficou conhecida como Maria de Déia. O nome de Maria Bonita é um nome póstumo. Ela só foi receber esse nome depois de sua morte. Infelizmente, ela não teve a graça de se ver sendo reconhecida como Maria Bonita. Maria Gomes de Oliveira, a rainha do cangaço, ela não era muito alta, ao contrário de que às vezes a gente pode imaginar, porque como ela era uma figura muito forte, às vezes a gente imagina figuras fortes, padrão Mulher Maravilha, certo? Mas não, ela era baixinha. Gente, ela tinha 1,56 m, tudo bem que eu sou menor que ela, mas ela era baixinha, sabe aquelas baixinhas retada? Era ela mesma. Ela se casou com 15 anos de idade com um primo sapateiro José Miguel, que era conhecido como Neném. Mas eles se separaram. O relacionamento ele era marcado com umas indas e vindas ali. Os dois gostavam muito de dançar, mas José não gostava muito de levar Maria pros forró e acabava esquecendo. Sabe aquela música Abre a Porta, Mariquinha? Eu acho que foi inspirado no relacionamento dos dois, porque era assim. Ele ia lá pra pagodeira e esquecia que tinha casa. Quando ele voltava, ele queria entrar. Assim, ela queria entrar, né? Então ela não deixava, ou então eles brigavam. Tinha, sim, agressões físicas também nesse relacionamento. E ela fugia da casa dela e ia direto pra casa dos pais, que foi onde ela cresceu. E ficava lá por dias e depois a poeira baixava, ele vinha lá, pegava ela de volta. E depois de um tempo acontecia tudo de novo. Enfim. É uma coisa assim que não é legal, gente. Se vocês estão num relacionamento assim, foge, tudo bem? Corre. Não é bom. Assim, e a Maria, como eu disse, ela gostava muito de dançar também, assim como o Neném. E teve um episódio que teve o casamento da filha do coronel da região. E ele achou que tinha poucas mulheres ali naquele casamento pra dançar com os homens os forró da vida. Então ele saiu e chamou outras mulheres, eu acredito que tinha umas 5 mulheres que ele chamou, e entre elas estava Maria Bonita. Então ela dançou a noite inteira com os rapazes do casamento, e depois recebeu o dinheirinho que foi prometido e voltou pra casa. Mas pelo simples fato dela gostar de fazer, né, de dançar, de sair, de não sei o que, e por esse episódio, as pessoas começaram a dizer que ela não era uma esposa devota, porque como se apenas isso fosse suficiente para ela trair o marido dela, coisa que aparentemente nunca aconteceu, ao contrário de Neném.
aparentemente já aconteceu, entendeu? O seu esposo aparentemente já traiu ela, mas ela, né, segundo os relatos históricos, não aconteceu isso, pelo menos nessa parte da vida dela. E em 1928 ela começa a namorar Virgulino Ferreira, conhecido como o Grande, o rei do cangaço, o Lampião. Ela era muito vaidosa, aprendeu a atirar e atirava muito bem. E ela foi a responsável de espionar e recrutar seguidores para o cangaço de Lampião. Ela era uma baiana, nascida no dia 17 de janeiro de 1910, na cidade de Paulo Afonso, no bairro de Malhada da Caiçara. Essa casa onde ela cresceu, hoje em dia, é um museu. É o Museu Casa Maria Bonita. E um fato que é, assim, muito incrível é que por muitos anos se estipulou que ela nasceu em 1911. Tanto é que em 2011 muitos dos locais comemoraram seu centenário. Só que até que descobriram nos seus registros de batismo que ela nasceu, na verdade, no dia 17 de janeiro de 1910. A Maria Bonita, ela era uma figura feminina muito forte, tanto antes de entrar pro cangaço quanto depois. Ela não gostava simplesmente de ser reconhecida como a dona do lar. Ela queria também poder dançar, igual se o seu esposo ia dançar, ela queria também ir dançar. Ela não gostava muito das injustiças que aconteciam ali dentro da casa dela. E foi uma coisa que também, aparentemente, ela deu uma lutada ali dentro dos cangaços também. Mas a gente não pode se enganar achando que ela foi uma grande defensora dos direitos das mulheres. Não, ela não foi, gente. Embora ela tenha sido a primeira cangaceira, porque até então os cangaços não aceitavam mulheres por acharem que trazia mal ao gouro, o cangaço era muito machista, ainda assim. Por mais que eles até dividissem algumas tarefas que eles considerassem domésticas, tinha muitas coisas erradas. E a Maria talvez tenha sido a única ou uma das pouquíssimas mulheres que entraram de livre e espontânea vontade dentro dos cangaços. Depois disso, depois de Maria Bonita, até teve mulheres dentro do cangaço, mas na sua grande maioria elas eram sequestradas para o cangaço. Não era uma coisa assim, eu quero ser cangaceira e vou lá e sou cangaceira. Era muito raro isso acontecer, então não se sabe quantas mulheres estavam lá por livre e espontânea vontade. E esse foi um caso, inclusive, de uma outra cangaceira que eu vou tentar trazer aqui, que é a Dadá. Ela foi sequestrada pro cangaço. E não teve uma vida tão glamurosa quanto a de Maria Bonita lá, não. Então ela estava longe de ser uma feminista. Por mais que ela fosse a figura mais influente na tomada de decisões do Lampião, ela era extremamente influente. Ela que recrutava todos os cangaceiros para o cangaço de Lampião. Ela espionava, ela descobria os volantes, que eram os policiais infiltrados no cangaço. Ela era responsável por descobrir isso. Ela era responsável por escutar as conversas e saber quem estava falando, né, de verdade, que queria entrar no cangaço e recrutar esses cangaceiros para o cangaço de Lampião. Ela era muito importante, por isso mesmo que ela usava um binóculo também pendurado, porque aparentemente ela também ficava de olho para ver se a polícia estava vindo perto, né, de onde eles estavam alojados e descansando. Então ela era muito ativa, mas não era algo comum entre as mulheres dentro do cangaço. Era uma coisa que praticamente só a Maria Bonita fazia. As outras mulheres já não. Mas ela não ficava lutando para que as outras mulheres, né, tivessem isso. Por mais que em algumas histórias de Lampião e Maria Bonita, algumas novelas, algumas histórias, alguns livros mais recentes, né, da década de 80, da década de 90, falem de uma forma bem heróica da questão de Maria Bonita, algumas frases dela tentando fazer o Lampião ser mais calmo, é muito da figura, daquela imagem do feminino em que nós mulheres somos as responsáveis em acalmar os brutamontes. Quando na verdade não, a Maria Bonita não fazia isso. Ela era sim muito influente nas tomadas de decisões de Lampião, mas ela apoiava muito da política que tinha dentro dos cangaços e que eram bem cruéis e tinha muitos maus tratos femininos lá dentro dos cangaços. A Maria Bonita, ela ficou no cangaço por 10 anos. Ela, aos 28 anos de idade, ela faleceu. Ela foi emboscada, na verdade, o grupo do cangaço dela sofreu uma emboscada
Nesse grupo tava ela e inclusive o próprio Lampião. E em 1938, no dia 28 de julho, eles foram decapitados em uma ação policial a mandato do Getúlio Vargas. Essa é a história de Maria Bonita, uma mulher que é muito conhecida também por ser muito vaidosa, mas eu não queria trazer essa questão da vaidade muito aqui não, porque isso não tira a força dela de quanto ela foi importante nas tomadas de decisões do cangaço também. Ela gostava bastante de bordar, tanto é que mudou um pouco do estilo das roupas do cangaceiro. Até então era só as roupas de couro para se proteger dos espinhos e não tinha nada ali além disso, mas ela começou a bordar. Aparentemente foi ela que inventou a estrela de 8 pontas para colocar nos chapéus e para ser mais fácil de identificar quem era cangaceiro de verdade e quem não era. Bordava para colocar os bordados nas roupas dos cangaceiros para ficar mais bonito. Ela gostava muito de andar com brinco, com colar, com anel. Tudo com muito dinheiro, porque o cangaço ele conseguia muito dinheiro, mas isso não influencia muito não. Por mais que tenha hoje em dia muita moda inspirada na moda do cangaço, que também tem essa questão de Maria Bonita, inclusive nomes de grifes de roupa chamado Maria Bonita, não é a parte principal da história dela. A parte principal da história dela é o fato dela ter sido espiã e responsável por agregar e descobrir muitas coisas que tinham ali naquele cangaço. Porém, ainda sendo uma mulher forte, estava longe de ser uma feminista. Se ela realmente tivesse lutado para que todas as mulheres tivessem o mesmo privilégio que ela dentro do cangaço, seria muito mais fácil. Alguns relatos de novela que meio que romantiza Maria Bonita. Existem historiadores que falam que não condiz muito com a realidade, não. Ela era muito forte, ela sim tinha as tomadas de decisões do Lampião, mas não era aquela ideia da mulher apaziguadora do cão bravo. Não, ela não era isso não. Ela era brava também, ela era porreta também. Muitas vezes apoiou muitos dos maus tratos das mulheres dentro do cangaço. E essa foi a grande heroína Maria Bonita, a rainha do cangaço. E sim, o cangaço ele traz muitas divergências sobre se eram vilões, se eram heróis. Traz muito disso, mas conforme vai for passando eu vou trazer discorrendo um pouco sobre a história do cangaço, porque precisa de uma pesquisa muito maior do que a que eu tive tempo de fazer. Mas eu vou tentar trazer cada semana um pouquinho deles. Essa semana foi a questão de que eles tinham... Maria Bonita foi a primeira mulher e que as outras mulheres não eram por livre e espontânea vontade que acabaram entrando ali no cangaço, como foi no caso da Dadá, que eu vou trazer semana que vem. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo, pão de queijo. E até a próxima, meus seguidores.